Pessoal do nono ano, estamos aqui em mais uma aula e hoje para fazer a aula de correção. Correção do módulo 36, que encontra-se nas páginas 124, 125 e 126 da apostila de vocês. Então vamos acompanhar a correção. Pode pausar o vídeo caso haja necessidade de fazer a correção de algum determinado exercício. E vamos lá. Então olha lá, essa parte aí de racionalização de denominadores é aquela parte do conjugado, né? Que nós vimos já há uma semana atrás. Então, olha lá. Então, o exercício 1 fala assim, ó. Ao racionalizar o denominador de uma fração, sendo ele dado na forma de raiz de A mais raiz de B, multiplicamos os dois termos pelo seu conjugado, dado por raiz de A menos raiz de B. Qual caso de produtos notáveis tem relação com essa ideia? Então, qual o caso de produtos notáveis que nós já aprendemos no ano passado que tem relação com essa ideia? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos lá. Então, responder a essa pergunta aí da número 1. Então, número 1 tem relação com o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, olha lá. Exercício 2. Nesse capítulo, apresentamos algumas fórmulas utilizadas na geometria que usa radical. Retomando essas fórmulas, faça o que se pede em cada item, racionalizando o denominador quando necessário. Então, olha lá, a fórmula do L igual a raiz de 2. Então, como que a gente faz a racionalização desse denominador aqui? Então, olha lá. Então, ele deu que o lado é igual a raiz de 2, que relaciona a medida da diagonal de um quadrado com a medida L de seu lado. Isole a variável L, indicando essa função em medida D. Então, vamos lá. Então, como que a gente faz essa parte aqui? Então, olha lá, se o lado vale raiz de 2 e é igual ao valor da diagonal, então, olha lá, o lado vezes raiz de 2 é igual à diagonal, então, a gente tem que o lado é igual, então vou isolar e vou jogar a raiz de 2 aqui embaixo. Ó. Isolei o lado e joguei a raiz de 2 aqui embaixo, certo? E agora a gente vai ter que racionalizar esse valor aqui. Então, como que a gente faz essa racionalização? Então, olha lá. Então, eu vou colocar D sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 em cima e embaixo. Então, em cima e embaixo. D vezes raiz de 2 vai dar D raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, ou seja, raiz de 4 dá para resolver, que é 2. E aí a gente consegue deduzir a fórmula, o valor do lado desse quadrado, certo? Então, o lado vale D raiz de 2 sobre 2. Então, deduzimos a fórmula aí. No exercício da letra B, porque essa é a letra A, na letra B, ele fala o seguinte. Na fórmula H é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2, que relaciona a medida H da altura de um triângulo equilátero com a medida L de seu lado, isole a variável L indicada em função da medida H. Então, olha lá, tá assim, ó, L raiz de 3 sobre 2 é igual à altura. Então, eu vou isolar. Então, olha lá, vou fazer primeiro 2 vezes H, vai dar quanto? 2H. E L, vamos deixar aqui, ó, em relação a L. L raiz de 3 é igual a H vezes 2, ou seja, 2H. Como ele quer que isola o L, então eu vou deixar L é igual a 2H sobre raiz de 3, certo? Então eu mandei o raiz de 3 que está multiplicando aqui embaixo, dividindo. E agora eu vou ter que multiplicar para eliminar, para racionalizar o denominador. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, olha lá. 2H vezes raiz de 3 dá 2H raiz de 3, certo? E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9.
2h vezes raiz de 3 sobre 3. E a gente chega aqui no final do valor do lado. Lado é igual a 2 vezes a altura vezes raiz de 3 sobre 3. Lembrando que o h é a altura, certo? Depois, o exercício 3, eu vou precisar apagar a lousa porque a lousa é pequena. O exercício 3 vai ter alguns valores aí para a gente racionalizar. Então, se for necessário, pode pausar o vídeo para fazer a correção. Então, olha lá. Então, vamos lá continuar. Exercício 3. Letra A. Racionalize o denominador na expressão dada em cada item. Então, olha lá, a letra A está 9 sobre raiz de 3. Então, eu vou ter que multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Então, vou multiplicar raiz de 3 embaixo e raiz de 3 em cima. Vai ficar 9 raiz de 3 em cima e embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E vocês sabem que a raiz de 9, a raiz quadrada de 9 é 3. E aqui dá pra gente simplificar. Vou dividir por 3 aqui, vou dividir por 3 aqui. Ou dividir direto 9 por 3, que vai dar 3 raiz de 3. Certo? Bem simplesinho. Exercício B. O exercício B tá assim, ó. 5 sobre raiz de 7 menos 2. Aqui eu vou ter que usar o conjugado. Então eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado. O conjugado de raiz de 7 menos 2 é raiz de 7 mais 2. É só inverter o sinal. Então olha lá. Raiz de 7 mais 2. Então aqui eu faço distributiva. E aqui ou você faz distributiva que dá muito trabalho ou você usa produtos notáveis que é muito mais fácil. Então vamos lá. 5 vezes raiz de 7 dá 5 raiz de 7 mais 5 vezes 2 dá 10. E aqui, usando produtos notáveis, como é o produto da soma pela diferença ou da diferença pela soma, você usa produtos notáveis. Faz o quadrado do primeiro termo, então raiz de 7 elevado ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Então olha lá que simples. Em cima continua 5 raiz de 7 mais 10. E embaixo, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, vai ficar 7 vezes 7, vai ficar raiz de 49, que vai dar 7 do mesmo jeito. Então, por isso que eu prefiro cortar aqui por aqui. Menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Vai ficar 5 raiz de 7 mais 10 sobre 7 menos 4, que dá 3. E aí a gente finaliza o exercício aqui. Finalizamos aqui o exercício. Não tem mais como simplificar. Vamos lá, o exercício 4, ele começa com uma tabela e ele fala para indicar, ele dá o radical, ele quer o fator racionalizante. Então, olha lá, da primeira, de raiz cúbica de 2, o racionalizante é raiz cúbica de 2 ao quadrado, sempre um a menos, aqui eu já vou fazer direto. Depois, de raiz quarta de 7, é raiz quarta de 7 elevado ao cubo. 7 elevado a 3. Depois, o próximo, de raiz cúbica de 7 elevado a 2, é raiz cúbica de 7 elevado a 1. Sempre um a menos aqui. Depois, o próximo, de raiz quarta de 5 elevado ao cubo, é raiz quarta de 5 elevado a 1. Então, aqui eu faço 4 menos o 3, vai dar 1, certo? Depois, a raiz quinta de 3 ao quadrado vai ficar raiz quinta de 3 elevado ao cubo. Lembrando que eu pego, só para mostrar aqui para vocês, eu pego 5 menos 2, vai dar 3, que é o valor que eu ponho aqui. Aqui a mesma coisa, eu pegava o valor lá, 5 menos 3 dava 1, é o valor que eu coloco em cima da potência, o expoente, certo? Depois ele dá, na letra B,
vários itens para a gente calcular. Então vamos lá, o primeiro pontinho tá assim, ó. 1 sobre raiz cúbica de 2. Então olha lá, eu vou ter que multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Nós já até fizemos aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, em cima e embaixo. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, certo? E aí, uma vez raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar raiz cúbica 2 ao quadrado, já vou calcular, dá 4, certo? E aqui embaixo, isso vezes isso, é como se eu elevasse isso ao quadrado, certo? Ou então, como se eu colocasse aqui, ó, 1 daqui com 2 daqui, vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo, eu posso cortar, vai ficar raiz cúbica de 4 sobre 2. E aí a gente finaliza esse exercício. Vamos lá. Próximo pontinho. 2 raiz de 4 e 7. Então vamos lá. Então a mesma coisa aqui. Eu vou fazer vezes raiz quarta de 7 elevado a 3. Lembra? Quando tem 1 aqui, 4 menos 1, 3. Então, raiz quarta de 7 elevado a 3. Então, vamos lá. 2 vezes isso vai dar 2 raiz quarta de 7 elevado a 3. E aqui embaixo, isso vezes isso, 3 mais 1, vai ficar raiz quarta de 7 elevado a 4. Então, vai ficar 2 sobre raiz quarta de 7 ao cubo, sobre, aqui eu corto, e o 7 sai para fora, certo? E aqui o 7 elevado ao cubo eu posso calcular. Então vai ficar 2 raiz quarta, 7 vezes 7, 49, vezes 7, 243, sobre 7. E a gente finaliza aqui. Então esse aqui parou aqui, resultado, e aqui finaliza aqui. Tudo bem? Vamos corrigir os demais? Acho que não tem necessidade de corrigir todos esses, né? Porque vocês viram que é tudo o mesmo padrão. Só observar o índice lá no começo. Então vamos lá. Terceiro pontinho. Olha lá o terceiro pontinho. 7 sobre raiz cúbica de 7 elevado a 2. Então eu vou multiplicar por raiz cúbica 3 menos 2, 7 elevado a 1. E raiz cúbica de 7 elevado a 1 também em cima. Então vamos lá calcular. 7 vezes raiz cúbica de 7 elevado a 1 sobre raiz, aqui 2 com 1, vai ficar raiz cúbica de 7 elevado a 3. Corta, corta, vai ficar 7 raiz cúbica de 7 sobre 7. Como está multiplicando, eu posso cortar aqui com aqui e acaba com raiz cúbica de 7. O resultado final. Certo? E o quarto pontinho, ele traz 3 sobre raiz quarta de 5 elevado a 3. Então, olha lá, eu vou multiplicar aqui 4 menos 3, então vai ser raiz quarta de 5 elevado a 1. E em cima também, raiz quarta de 5 elevado a 1. Então, 3 vezes raiz quarta de 5 elevado a 1 sobre, vai ficar raiz quarta, 3 com 1, 5 elevado a 4. Então, aqui eu consigo cortar com aqui, vai ficar 3 vezes raiz quarta de 5 sobre 5. E não tem como simplificar, vai ficar desse jeito, porque se 5 fosse, se tivesse algum múltiplo de 5 ou ele próprio, eu conseguiria simplificar. Como não tem. E o último pontinho aí, 12 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. Então, olha lá. Então, vou multiplicar por 5 menos 2, dá raiz quinta de 3.
vezes raiz quinta de 3 ao cubo. Então, olha lá. 12 vezes raiz quinta de 3 ao cubo sobre isso vezes isso, 2 mais 3, vai ficar raiz quinta de 3 à quinta. Corta, corta. Então, vai ficar 12 raiz quinta de 3 ao cubo sobre 3. Como 12 é múltiplo de 3, eu consigo simplificar. 12 dividido por 3 vai dar 4 raiz quinta de 3 ao cubo. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. E eu finalizo o exercício aí. Depois do exercício 4, nós vamos para o exercício 5. O exercício 5, ele fala o seguinte. Considere as expressões. Então, tem 3 expressões aí. Expressão no item 1, expressão no item 2 e expressão no item 3. Ele quer saber quais estão corretas somente. Então, ele quer saber qual delas está correta. Então, olha lá, o item 1, se vocês perceberem, olha o que ele fez. Ele fez raiz de 16, ele eliminou a raiz de 2, ele eliminou o denominador 2 sem ter sentido nenhum. Então, a gente já dá para ver que é incorreta. Se a gente resolver isso daí, ó, tentar racionalizar fatoral 12, o 160, você vai ver que vai ficar raiz de 12 ainda dentro e não vai dar para tirar a raiz. Então, não fica como resultado raiz de 2. Então, tá errado. Vou provar para vocês, ó. O item 1 tá 3 raiz de 160 sobre 2. Olha lá. Vamos verificar como que ele fez aqui, ó. Então, ele vai fatorar o 160, dividindo por 2 dá 80, dividindo por 2 dá 40, dividindo por 2 dá 20, dividindo por 2 dá 10, dividindo por 2 dá 5, que dividido por 5 dá 1, certo? Então, ó, vamos lá. E agora? Para tirar da raiz, montei um parzinho, vou tirar, montei outro parzinho, vou tirar, e o 5 vezes 2 vai continuar dentro da raiz, certo? Então, vamos lá colocar isso. Então, vai ficar 3 vezes, no lugar da raiz de 160, eu vou colocar o 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5. Tudo isso sobre 2. Então, vamos lá. Esse dá para tirar fora da raiz. Então, vai ficar 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2 vezes 5, 10. Dividido por 2. Se eu cortar esse 2 com esse 2, 3 vezes 2, 6 raiz de 10. E ali, como resultado, dá 3 raiz de 2. Já não dá esse resultado, certo? Então, já não tem como resolver. Então, essa já é incorreta. Então, tudo isso daqui para provar que esse item já é incorreto, certo? E não dá o resultado que está falando ali. Então, eu fiz a prova para vocês só para demonstrar que ela é incorreta. Vamos lá. Depois, a segunda, ele dá assim, ó. 2 raiz de 3 menos 1 é igual. Então, como está elevado a menos 1, vocês sabem que eu inverto isso daqui. Então, olha lá. Tá assim, eu vou resolver essa para vocês também enxergarem. Tá assim, ó. Vamos ver se vai dar o resultado. Como está elevado a menos 1, então eu coloco 1 sobre 2 raiz de 3. É igual fração negativa. E eu vou ter que fazer, multiplicar por 2 raiz de 3 em cima e embaixo também para tentar eliminar e racionalizar esse denominador. 1 vezes 2 raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. Embaixo, 2 vezes 2 dá 4. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, 2 raiz de 3 sobre 4 vezes raiz de 9 é 3. Então, vai dar 2 raiz de 3 sobre 4 vezes 3, que é 12. Se eu quiser simplificar por 2 e simplificar por 2, vai ficar raiz de 3 sobre 12 dividido por 3, 6. Ou assim é uma das soluções que tem que ter aí. E tem essa solução, achei. Então, o item 2 é verdadeiro. Então, a gente já descobriu que o item 2 é verdadeiro, certo? E o item 3, se vocês observarem ali, ó, a gente já consegue ver que esse item é
é falso, certo? Então, a única que é verdadeira é o item 2. Então, item 2, letra B. Tudo bem? Senão o vídeo vai ficar muito longo aí. E ainda nós temos letra A e letra B das 6 para resolver. Vou apagar a lousa. E a gente resolve essas duas e terminamos a correção. Exercício 6, letra A. Presta atenção. Então tá assim, ó. Raiz de 7 sobre raiz de 2. Então ele quer que você racionalize esse denominador. Então vamos lá. Então vou multiplicar por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Raiz de 7 vezes 2, 7 vezes 2 dá raiz de 14. 2 vezes 7, 14. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 vocês sabem que é 2, que é uma raiz exata. Vai ficar deste jeito, não tem mais como simplificar. Letra B. Letra B, você vai ter que usar o conjugado. Olha lá. Raiz de 6 mais raiz de 2. Vamos lá usar o conjugado. O conjugado de raiz de 6 mais raiz de 2 é raiz de 6 menos raiz de 2. Então, vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 6 menos raiz de 2. Então, em cima eu vou fazer distributiva. 2 vezes raiz de 6 dá 2 raiz de 6. Menos 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. E embaixo eu vou multiplicar o produto da soma pela diferença. É fazer o quadrado do primeiro termo. Então, raiz de 6 elevado ao quadrado. Menos o quadrado do segundo termo. Raiz de 2 elevado ao quadrado. Posso cortar e tirar da raiz, já direto. Então, vai ficar 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 2. Dividido por 6 menos 2. 6 menos 2. Então, vai ficar 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 2. Dividido por 6 menos 2 é 4. E aqui dá para simplificar dividindo por 2, dividindo por 2 e dividindo por 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 vai dar 1, então eu posso pôr raiz de 6 direto. 2 dividido por 2 vai dar 1, então eu posso pôr raiz de 2 direto. E raiz de 4 dividido por 2 vai dar 2. E eu finalizo esse exercício deixando ele na forma mais simplificada possível.